quanto mais masculino eu dava, menos essa criança gostava. Então eu lembro do Natal da gente dar uma bicicleta do Batman, ele olhar e falar assim, mas eu só queria uma rosa de pompom. Você nunca lidou com ninguém LGBT, nada? Nada. Jura? Tive poucos amigos na época da faculdade, mas muito poucos. Mas não tinha maiores intimidades? Não tinha a maiores. Ponto de você ouvir uma um mínimo história letramento. e olhar e falar assim, nossa, o que ele está falando faz sentido, ou não tinha reparado que isso pode ser doloroso para essa pessoa, para aquela. Você não teve nenhuma experiência dessa? Não, e a minha família ela é toda hétero. Uhum. Não tem pessoas LGBT, então não identificava isso na minha família, tampouco identificava na família do pai da minha filha, quando eu era casada com ele. Então, era uma vida muito cis, assim, muito padrão. E não tinha nenhum relacionamento que fizesse você questionar isso. Não. Porque muitas vezes a gente questiona. Eu tô falando assim porque eu tive amigos, amigas, familiares. Então, isso para mim sempre foi uma realidade, assim. Não. Sabe? Eu nunca... A primeira pessoa trans que eu conheço na minha vida é a minha filha. Que coisa. E que aí, desafio, né? aí não é quebrar um paradigma, é arrombar um paradigma. É destruir tudo que eu tinha de alicerce. Então, o que eu tô te falando é que eu dei uma volta de 180. Exatamente. E, graças a Deus, eu sou grata ao meu passado, porque ele me trouxe até aqui. Mas, graças a Deus, você não me pertence mais. Você não é mais aquela pessoa. Eu falo assim, gente, que bom que o mundo se abriu. Que bom que eu pude aprender. Que bom que eu me coloquei nesse lugar de desconstruir tudo que eu tinha por certo. Né? Eu venho de uma criação muito católica. E isso também foi algo que mexeu ali dentro desse processo de entendimento da condição de gênero da minha filha. E qual era o meu papel nisso tudo. E como é que começa essa história? Porque, assim, criança é uma coisa sempre fofa. Né? Sim. Tipo assim, é que nem filhote. Nasce, a gente, cheirinho é bom, tudo é bom. Quando é que você começou a se deparar com a sua criança mostrando uma maneira diferente de estar ali dentro daquela família? Eu acho que tem que começar a partir do momento das minhas expectativas. Então, vamos lá. Então, com 14 anos, eu decidi o nome do meu filho. Você já tinha decidido? Vou ser mãe de meninos. Você falou isso. E meu filho vai se chamar Bento. Quando eu conheci o pai da minha filha, virei pra ele e falei, olha, eu quero ter filho. Ele falou, não, um filho. Falei, olha, só saiba que eu vou te dar um filho, vai ser homem, vai se chamar Bento, isso vai ser inegociável, a gente não vai pesquisar nome. Não, mas você já tinha decretado. Decretado, que falava assim, não, eu não sirvo pra ser mãe de menina. Que ousadia, eu não meu sou Deus. Delicada, não sou uma pessoa meiga, eu sou uma pessoa muito feminina, mas eu não sou uma pessoa meiga. Ele falou, gente, Deus não vai me dar uma menina pra eu criar, porque eu não vou saber fazer isso. Entendeu? É muito mais fácil ter um menino, é muito. E aí eu não queria que a minha filha passasse por questões de machismo. Falava, gente, é muito mais fácil ter filho homem, então Deus gosta de mim, vai me mandar um filho homem, é isso. Quando eu engravidei, eu olhei pra ele e falei assim, quantos filhos forem até você me dar meu filho homem? Aí então, você entenda... já não tinha aquela certeza. Com 14 você tinha, vou ter e acabou. Falei, olha, entenda que se aqui tiver um menino, a gente para. Se aqui tiver uma menina, a gente vai tentar porque de novo até vir... ele só queria um. Falei, até vir um menino. Tá. E aí, na gestação, eu descubro que é um menino. E quando ele nasce, a minha primeira coisa que eu falo é vasectomia. Deus me livre, você encostar a mão em mim ou engravidar de uma menina. Pelo amor de Deus. Então, meu medo era tamanho de ter uma filha mulher. Ver você. Que eu não queria ter o segundo filho pra não vir uma mulher. Entendi. Não, na tua cabeça só vou ter filho E isso homens é uma coisa que as pessoas muito julgam. Falam que eu tenho uma filha trans porque eu queria uma menina. Eu falo, gente, não tá entendendo. Eu tinha pavor de ter uma menina. Não dava na minha cabeça. Então, eu tava muito realizada. Eu tinha o filho, na minha primeira gestação, o filho que eu queria desde os 14 anos. Que você já com tinha o marido decretado. que eu tinha escolhido. Dentro da vida que eu tinha organizado. E eu tava muito feliz. E aí, eu decidi ser mãe em período integral. Então, toda terça, quarta e quinta, a gente tinha a turminha do parquinho. Que era eu e mais 2 mães, que também não trabalhavam fora. Recentes, todas e que todas com tinham os bebês. filhos na mesma idade. E aí, eu comecei a perceber, meu filho tinha 2 anos e 3 meses, que o meu veio com defeito. Como assim? Porque os meninos delas respondiam aos estímulos de uma forma que o meu não respondia. Então, enquanto elas davam a bola, os meninos chutavam, o meu não chutava. Elas davam o carrinho, eles faziam vrum, o meu não fazia vrum. Entendi. Ela dava os personagens masculinos, eles gostavam, o meu não se interessava. No entanto,
Tudo bem. que era feminino agradava Era encantado. muito o meu menino e não agradava os outros. Falei, gente, alguma coisa tá aqui. E foram noites chorando no sofá, junto com o pai, Uhum. nos questionando o que tá acontecendo. Porque você dividiu isso E com teu marido, todo na mundo época. percebia. Tá. Todo mundo percebia que aquele menino não gostava de nada, que era tipicamente masculino. E era feliz. A criança era feliz, buscando... Se a gente desse o que era feminino, se a gente falasse, não, Entendi. isso aqui é de menina, a criança ficava triste. Ficava, você sentia isso. Uhum. E aí, pros outros, passava a percepção de ser uma criança ingrata. Mas eu dei um Batman e ele não ficou feliz, mas é porque ele queria a Polly. Entendi. E você deu o Batman, por isso que ele ficou. Não é porque a criança é ingrata. Uhum. Mas passava uma criança de ser uma criança mimada, ingrata, mas na verdade é porque a criança não queria aquilo que a gente estava ofertando. Né? Uhum. E aí, com 2 anos e 3 meses, mais ou menos, a gente procurou uma psicóloga. Que eu tenho que falar que tinha uma parede cheia de diplomas. Uhum. Eu falei, aqui eu tô Que segura. não quer dizer nada. Exatamente, mas eu fui descobrir só depois. Olha que triste. Uhum. E ela fez várias consultas, só com a criança, comigo, com a criança com o pai, com a criança e com a irmã, que é fruto do primeiro casamento do pai. Fez várias consultas. Ah, tinha a tua enteada. Tinha a minha né? enteada. Uhum. E aí ela chega no final e fala assim: olha, pai, mãe, o filho de vocês não reconhece o universo masculino. Ele não se enxerga no universo masculino, ele não identifica esse universo masculino, mas o problema não tá na criança. O problema tá em vocês. Mãe, são 10 horas da manhã, você tá de salto alto e maquiagem. Que tipo de mãe de menino você quer ser? É óbvio que você tá influenciando ele a gostar de batom pelo tanto de batom que tá na tua cara. Pai, trabalhando do jeito que você trabalha, como é que você quer que essa criança tenha referência masculina? Como é que você quer que ele aprenda a ser menino se ele não vê menino em casa? Então ela nos culpa. De uma certa a culpa forma. tá de vocês. Mas imagina, se toda mãe de menino usa batom, todos os meninos. Não, Exatamente. isso não O que tem ela nada a esqueceu ver. é que a gente é uma sociedade em que a maior parte das crianças são criadas por famílias matriarcais. Claro. De vós, de tias, de mães, né? De irmãs. E nem todas essas crianças questionam o seu gênero. Com certeza. Ou desconhecem o gênero no qual foram atribuídas, repelem de alguma forma. Enfim, saímos de lá aliviados, porque o problema não estava na criança, o problema era Era nosso. só vocês mudarem o comportamento, entre que ia aspas, resolver. ia resolver E aí ela tudo. deu várias indicativas de reforçar o masculino, né? Eu tentei me masculinizar bastante, então eu parei de usar vestidos, parei de usar salto, parei de usar batom, cortei as unhas, parei de usar brinco. Cortei o cabelo muito curtinho na época, virei a mãe da calça jeans e do tênis e uma blusinha. O pai começou a voltar do trabalho pra ficar um pouco a criança, pra voltar pro trabalho de novo. E aí, tudo aquilo que era bita, sabe, colorido, Sim, sim. a gente tira de casa e põe só DC, Marvel, heróis, Michael Jackson, Beatles, porque tinha que ser uma coisa mais pegada masculina. E aí vem o pipoca, o cachorro, porque precisava ter mais influência de hormônios e feromônios masculinos dentro de casa. Uhum. Então, a indicativa também foi um cachorro. Ele não cumpriu a missão dele 24 horas. Nem 20 por 24 horas, ele vai ficar 16 anos na minha vida, entendeu? Olha o golpe! O pipoca! Foi o maior golpe que eu já caí na minha vida, foi o pipoca, entendeu? Não cumpriu a missão dele por 24 horas, vai passar ali. Mas ele não tinha como cumprir essa missão, tem que defender o pipoca, nem você, nem teu marido. Exatamente. E aí a gente começa essa questão insana de reforçar esse masculino. Falar, olha, isso daqui é de menina, isso daqui é de menino. Não, olha, mas isso daqui... E aí ele pedia pra ter contato com questões femininas e a gente deixava quando tava com a irmã. Entendi. Ah, com a irmã pode... E aí, só que a gente começou a viver uma questão muito intensa de... Não conseguir mais ir numa loja de roupa, porque ele ia se jogar por um vestido. Não conseguir mais ir numa loja de brinquedos, porque ele ia se jogar por uma boneca. Não ir mais numa loja de sapatos. Aí a gente parou de deixar de ir na casa de amigos que tinham filhas meninas, porque ele ia chegar lá e ele ia pro quarto dessas meninas, e aí a gente não ia conseguir levar ele embora. E a gente tinha medo de que as pessoas vissem que a gente não sabia educar um filho homem. Entendi. Que a gente tinha defeito. Não, vocês, tipo assim, defeito é de vocês. Definitivamente, nós fracassamos. E aí eu comecei a ficar atormentada com isso, porque quanto mais masculino eu dava, menos essa criança gostava. Então eu lembro do Natal da gente dar uma bicicleta do Batman, ele olhar e falar assim, mas eu só queria uma rosa de pompom. E aí passava pela criança ingrata. E aí eu falava, por que eu não dei a rosa de pompom? Porque eu sabia que ele queria a rosa de pompom. E aí, teve algum momento que você começou a ter um conflito de Quando tipo a criança assim... começou a verbalizar mais. Entendi. Então, mamãe, sabe o que é triste? O que é triste, amor? É triste que eu não nasci menina.
Nossa, isso pega, né? Pega. E aí, eu tive 2 marcos que foram as 2 gotas d'água pra mim, né? Com 3 anos, 11 meses e 15 dias, ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, se eu morrer hoje, eu posso nascer uma menina amanhã? Nossa. 3 e aí, anos... 11 meses e 15 dias. 11 meses e 15 dias. E aí entrou em conflito o que eu queria enquanto mãe e o que a criança queria. Foi a primeira vez que eu entendi que eu e a criança íamos ter demandas diferentes pro resto da vida e eu ia precisar viver esse conflito o resto da vida. E aí eu olhei pra ele e falei assim, só não morre. Porque se você morrer, eu morro. O resto a gente vai dar um jeito. Ali foi a primeira vez que você eu falou, falei, aconteça o que acontecer, eu não tem vou alguma deixar a coisa minha... errada? Porque essa criança poderia, muito em breve, começar a querer deixar de viver. Exatamente. Para poder ter a possibilidade de nascer voltar... menina. Menina. E aí, ali, naquele dia, foi a primeira vez que eu cheguei a cogitar que a psicóloga estava errada. Entendi. Porque toda vez que eu falava, não tá dando certo o que ela tá falando, cortei meu cabelo e não tá dando certo, parei de usar maquiagem e ele continua querendo pintar a unha, e eu não pinto mais a minha faz meses, eu falava, não, mas ela tem uma parede de diplomas, eu sou uma mãe de primeira viagem. Entendi. Quem sou eu perto dela? Naquele dia eu falei assim, ela fez alguma cagada. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.